Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a um Pipe Art, onde a gente fala sobre cinema, música, teatro, literatura, etc. Apesar de que nós só falamos de cinema até hoje, né? Mas vamos mentir que a gente abrange todas as artes aqui, né, meu caro Trauer? Boa noite. Boa noite. Com certeza a gente vai ter tempo para falar das outras artes, mas o que tá vindo na nossa cabeça é filme e série. E fazer o quê, né? É o Brian, que a gente assiste, né, Brian? É verdade. É o que move, né? Hoje muita gente assiste filmes e séries, né? Beleza. Pelo tempo. Olha, eu tô fumando um rigoleto aqui, né? Fumando num rigoleto do Diablo, tá? Ó, E vocês, meus caros confrades, estão fumando o quê? Opa, eu, sai eu tô. daí, ô Shell. ele tava É, fumando também, cara. eu tava fumando também, pô. Olha, eu estou fumando o Watson, não é? No, no cachimbo de merchan africano aqui. Boa. E eu, Maurício, eu vou fumar cigarrilha, já que o nosso protagonista fumava muito cigarro, né? Vou fumar uma cigarrilhazinha aqui, ó. Tá vendo? A secret Uhum, do lançamento do sim. tabaconista. Tá aqui, ó. Legal. Bom, vocês já sabem do que nós vamos falar, porque está aí no título do vídeo, e vocês já viram aqui a figura do Thomas Shelby, né? É. Sempre bem vestido, né? Com a sua Uhum. boina, seu sobretudo, com aquela presença lá, né, que muita gente tem copiado e tem que trouxe à tona. Eu fico impressionado com o poder das séries e tudo mais, né? Como influencia a galera em geral, né? O pessoal quer usar boina, quer usar botar gilete na boina, quer Peraí. Mas, vestir não, sobretudo com calor Mostra de de 30 novo, Maurício, o que graus. aconteceu aí? olha, Mostra de novo, Maurício, pra nós aí. Como que é? Não Gilete na vai dar pra boina? ver bem ali, Dá, mas eu dá pra botei a ver. gilete aqui na Opa, boina, né? dá pra olha, ver. eu só quero deixar bem claro que essa parte da Gillette na boina foi só o Maurício que fez. Eu e o Brian não fizemos, não. Eu uso no meu dia a dia essa gilete aqui da É, boina, com Sim, certeza. Não botei agora pro programa. sim. entendi. Você usa ela pra aparar a barba, né, mano? Uhum. É, Onde eu tiver ali, né, tira e dá aquela, né, É, sim. quando precisa. Pra almoçar também, ele usa de faca no almoço. sim. E pra matar, de repente, alguém, ele já tira ali. Uhum. É, Né? Algum adversário da máfia, com certeza. é. Bom, nós estamos falando então de Peaky Blinders, série aí da Netflix, que se passa ali entre o final do século XVII, começo do século XVIII, um período bastante conturbado. Aí, acho que a idade tá um pouco velha, Maurício. Não seria do século XIX, XX, não, Maurício? O século XVIII, o século XVII não é 1700, 1900? Século XVII é 1800, século XVIII é 1900. Século XIX, século XX, Maurício. Agora, né? Século XIX, Maurício. É, Tudo bem, então, século XIX. Se É. vocês acham que é século XIX, beleza. Se bem que se a gente pegar a série mesmo começa em 1919, né? A história é, real se passa entre 1890, né, onde eles se basearam. Existia a Ah, gangue lá em Birmingham, 1890 a 1910, certo? uhum. é isso aí. Tá. Só que, como a gente tá falando da série da Netflix, que é os Peaky Blinders, que começa em 1919, já é só século XX, cara. É só século XX? Pela série da Na Netflix. série seria século XX, mas a Só história real seria 19 e 20. é. Certo, me confundi, né? Século XVIII e século XIX, perfeito. Ou século XIX e século XX, isso. Uhum. Ah, mais ou menos no século XV aí, pessoal. Século XVII é 1600, né, rapaz? É, Então, é século XIX e século XX. Aqui você aprende a passar vergonha ao vivo, porque isso aqui não vai ser regravado. Nós não vamos regravar por causa de um não, erro ínfimo
de 200 anos, Pois certo? é. Então, é uma série que se passa ali no século XX, certo? No comecinho do século XX, um período bastante conturbado, pós-Primeira Guerra Mundial, pré-Segunda Guerra Mundial, que está acontecendo um monte de coisa ali. Também, na série tem bastante coisa daquela coisa da Revolução Industrial, né, e tudo mais. Se desenrolam ali uns episódios com greve dos trabalhadores, das indústrias de metalúrgica lá do lugar, enfim. É uma coisa bem interessante, né? Sim. É interessante que a série já começa, né, com mostrando, né, como é que é a realidade das pessoas na cidade lá de Birmingham naquela década, né, naquele ano ali, né, que era o pessoal ou muito bêbado, né, ou trabalha pra caramba, né, nas minas de carvão, coisas assim nesse sentido, né, Fome, pobreza, né? fome, pobreza, né, Pessoal que voltou da guerra, tudo lascado. tudo com problema na cabeça aí, né. Uhum. E tem alguma coisa a ver com tabaco essa série? Olha, todo mundo praticamente fuma nessa série, né? Principalmente o nosso amigo Thomas Shelby, né? Que, ó, ele apareceu fumando. Você falou que ele fumava, ele entrou fumando aí, Maurício, tá vendo? Uhum. E eu lembro Fuma que cigarro, miserável. fuma cigarro. E eu Ó, lembro que o ator mesmo, na série, eu lembro que ele relatou que ele teve que fumar mais do que 5.000 cigarros. Ou seja, virou fumante de cigarro, né? uhum. É interessante que pelo período que a série relata ali, o cigarro ele ficou muito famoso na Primeira Guerra Mundial, né? É. O cigarro era um produto relativamente novo ali, né? E bem nessa época que realmente o pessoal fumava demais e não tinha é, como que fala? Restrição, Moderação? não tinha moderação, né? É. Então, Tanto o que nessa pessoal. época aí crianças fumavam, né? Porque na época não sabia tudo que tinha, né? Em relação ao cigarro na época era liberado, então não tinha muito controle, vamos dizer assim, né? Uhum. A época que o ópio era liberado também, né? Exatamente. Inclusive as cenas ali do É, pessoal fumando. não era liberado, não. Não Não? era, não. Não. É, mas eles Ah, faziam meio que mas vista grossa, né? Não era tão proibitivo, né? Uhum. É, a série só não mostra as crianças fumando porque aí ia ser muito pesado, né, Com velho? certeza. Mas também tem envolvimento de bebida alcoólica, né? Que é um dos Sim, pilares da série, né? sim. É e interessante fumam charuto e cachimbo também na série, diga-se de passagem. Fumam. cara, mas é interessante como que o período, né, da Inglaterra, né, pós Primeira Guerra, antes até um pouco, como que a Inglaterra era empobrecida, né? Era interessante como que os vícios eram muito mais comuns, assim, né? Do que hoje, por exemplo. É. Há controvérsias. Não sei, cara. Sim, era um país empobrecido, existe toda uma questão política por trás disso, mas naquela época, alguns séculos antes ali, existe um êxodo rural gigante, né, do povo indo para as cidades, né, como Birmingham, é uma das maiores cidades até hoje ali da Inglaterra, e isso gerou um problema social ali, né, de muita gente, pouco trabalho, né, e algumas pessoas se aproveitando desta situação, né? Muitas empresas, o cara trabalhava, sei lá, 16 a 20 horas por dia, em Uhum, condições subhumanas, e aí, claro, para você poder sobreviver isso e tudo mais, o uhum, tabaco e a bebida ajudavam, né? Sim. Ainda tem Ou mais atrapalhavam, não sei. tem mais ainda a parte do frio, né? Porque é uma região muito fria, então carvão e na época também era uma coisa que não era tão barata, né? Não era todo mundo que tinha carvão em casa, né? Uma lareira ou então um aquecimento a carvão ou coisa assim nesse sentido. uhum. Pensa que seria que nem o Brasil hoje,
fazendo menos 20 graus, né? Tipo, sem ninguém com calefação em casa, sem nada. Ia ser o caos, né? Mas Exatamente. naquela época o pessoal era mais estoico, digamos assim. Né? Mas falando dos primeiros episódios, é interessante como a série se apresenta, né? Tem o inspetor Campbell, um irlandês, né? Que ele veio a mando do Winston Churchill para investigar aquele grupo, né, que é os Peaky Blinders, né, que é uma gangue, a respeito de armas, né? Que algumas armas foram roubadas de um carregamento, né? E ali os Peaky Blinders eles foram para roubar motos, né, da BSA, uma marca inglesa de motos que não tem mais, eu acredito. E eles acabaram achando armas, né, metralhadoras, né, revólveres, munição, né? Que na época tinha um problema do IRA, né? Que é o Exército Revolucionário Irlandês, Irish Revolutionary Army, que na verdade o inspetor veio combater eles, na verdade, né? E aí, claro, se envolve com toda a história do Peaky Blinders, porque tem essa questão, né? Que eles roubaram as armas, não foi o IRA. Cara, mas já foi interessante a entrada desse inspetor, né? Que em primeiro momento ele já julga pra caramba, né? A cidade, né? Já entra no departamento de polícia e chama todo mundo de corrupto, né? Isso É que a galera era corrupta, né? Não, sim, mas não teve o pudor de falar isso pros caras, né? Já falou, vocês são corruptos e agora vocês vão trabalhar de verdade, né? Então, já no primeiro ou segundo episódio, já pegam o Arthur, que é o irmão mais velho. Né? O Arthur. Arthur. Pronto. O Arthur. Arthur Chell. Então, aí enfia a porrada nele, né? Acabam com o cara. Eu queria falar também, Trau, que você falou do inspetor, eu lembrei, ele na série, ele acho que era um dos únicos cachimbeiros que tinha na série, né? Sim. Eu acho engraçado como denigrem a imagem dos cachimbeiros, né? Adoro. Mas tudo bem. Cara, mas é interessante. Aliás, Trauê, tu tá contando a história, a gente não fez o disclaimer, né? De como é que se fala aquela palavra quando tu adianta as coisas? Spoiler, né? Disclaimer, haverá spoiler aqui, tá? Então, com certeza. Se você ainda não assistiu, vai assistir. A gente vai falar da série, né? Então, lógico que quem não assistiu vai acabar sabendo. Né? Mas eu, aproveitar que eu tô me recordando, né, do andamento da série, tô falando enquanto vocês estão startando, né? O que aconteceu ali. Mas é engraçado que depois do Arthur levar porrada dos caras, depois de ser interrogado pelo inspetor das armas, o Arthur não sabia das armas. Né? Mesmo sendo o mais velho, e mandava era o Thomas Shelby, né? O irmão do meio ali. Sim. Mas até rola um draminha, né? Porque geralmente o irmão mais velho era o que comandava, não sei o quê, mas quem na verdade comandava a coisa toda ali era o Thomas, né? Exatamente, mas isso também tem a ver com a origem deles, né? Que era a origem cigana, né? E geralmente o mais velho que comanda ali, né? Na origem deles ciganas ali, e o mais velho não comandava nada. Era realmente o Porque ele era meio dodói da cabeça, né? Não, o Arthur brincando dos irmãos era o mais doido mesmo. O Arthur ele tem sempre umas recaídas ao longo da série, cara. Né? Tanto com bebida, tanto com um monte de outras coisas, cara. É um personagem muito louco, assim. Muito louco. E ele era daquele estilo louco. Se o cara olhou pra ele já vai pra porrada, né? Ele não nem pergunta qual que é. Vocês me corrijam se estiver errado. Ideia, né? Ele era meio covardão no começo, né? Ele ficou mais foda depois, começou a lutar boxe, não sei o que lá, daí começou a querer meter a porrada em todo mundo. Sim. Ou não? Não. Acho que não, Maurício. Acho que ele já era meio loucão assim. Não. O loucão ele era, mas eu acho que ele não era tão porra louca assim no começo. Ele era mais comedido. Não, porque o Arthur ele não fazia nada sem que mandassem ele fazer alguma coisa. Né?
Mas a partir do momento que o Thomas fala, Arthur, vamos brigar, o Arthur ia lá e dava tudo de si pra meter a porrada em todo mundo, cara. Sempre foi assim, cara. Tem umas cenas legais, inclusive, que acho que eles chegam num lugar, assim, eu não lembro de cabeça, Troy, que faz muito tempo que eu assisti a série, mas realmente é como se o Thomas soltasse o cão dele de guarda e falar: "Vai lá, Arthur, sai na porrada", né. O Arthur era o cão de guarda, cara. Ele, em questão de força, assim, O Arthur? É. Ah, o Zé, mano. Vamos chamar de Zé agora. Bom, vamos entrar nessa polêmica aqui, porque o Trau aparentemente assistiu a série dublada. É. Mas Você aí, deixa aí nos comentários se você prefere assistir séries dubladas ou legendadas. Pra mim, é um pecado assistir série dublada, porque além de ter muita dublagem e legendagem errada, né? E que você percebe, se você conhecer o básico do inglês, você percebe que tá errado, né? As vozes, cara, as vozes são muito particulares. Desenho animado, quando tu bota a voz, os brasileiros são muito bons em dublagem. Desenho animado fica dublado, né? Olha, Maurício. Agora, série dublada, assim, de real, assim, pra mim não vale a pena. Maurício, eu vou contrapor o seu ponto, porque a dublagem brasileira, ela é reconhecida como a melhor dublagem do mundo, né? Isso não sou eu que estou dizendo. E hoje o setor de dublagem, os dubladores estão aparecendo cada vez mais nas redes sociais, YouTube e tal, e a dublagem tá mais em voga do que qualquer outra época, cara. Cara, Então, não importa, eu acho que sim, a dublagem brasileira é uma das melhores, isso é verdade. não, é a melhor. É a melhor, tudo bem. É a melhor. Você imagina se não Agora, tivesse o Chaves com a dublagem dele, Maurício, por exemplo? Cara, não, isso é o clássico. seu Madruga, É, né, sendo corintiano, não sei o que, eles indo pro Guarujá, pois né? é. Porra, sensacional. Mas são coisas clássicas ali que Ué, não. mas teve que ter uma dublagem pra se tornar clássica, né, Maurício? Cara. Sim, exatamente. Um Mas hoje dia, não é mais necessário. um dia pode ser que o Peaky Blinders seja um clássico da É. Netflix, Hum, né? Mas não a Pode ser. dublagem. A dublagem não vai ser. Ah, com certeza. Hum. Sim. Cara, o cara diz assim: Fuck you, you motherfucker. Daí o cara dubla: Vá para o inferno, seu maldito. Cara, O cara quis ser educado. não se fala palavrão na dublagem em português. Sabe? Perde ali, perde muito. Sabe? No meu ponto de vista. Uhum. Quem quiser assistir dublado, mas diga aí qual é a sua preferência, É isso aí. dublado ou legendado? Time Trau e o time Maurício, conta aí. Vocês não acham que a série mais polêmica? Vocês não acham que a série glamoriza o crime, a máfia e etc? Eu acho que não, Maurício, mas mostra como que era um pouco da realidade da época, né. Mostra a parte de contrabando de bebida, mostra a parte de contrabando de arma, entre outras coisas, né. Que é coisas que era do cotidiano na época e aconteciam, né. É que a gangue dos Peaky Blinders era composto pra família deles, né? É. Então, realmente tinham, além de dramas familiares, alegrias familiares ali. Então, não tem como a pessoa não. Como é que se diz? A pessoa não se simpatizar com aquilo, né? Isso a série faz isso de alguma forma, assim. Mostra a organização deles, porque eu acredito, Maurício, que parte de máfia italiana, por exemplo, aquela organização que a gente conhece de máfia italiana foi acontecer bem depois, né, dessa época aí. Eu sei que na série mostra uma parte de máfia italiana, mas não é tão organizado como os Peaky Blinders eram organizados nesse sentido, entendeu? Cara, eu não sei quando a máfia italiana começou, mas acho que começou junto com a imigração italiana para os Estados Unidos, que era na mesma época. Então, mas foi
Mas não era tão organizado como eles eram organizados. Eu acredito que é por isso que eles viraram referência nesse ponto, né. Mas a história, os Peaky Blinders eram, tipo, insignificantes no começo, certo? Eles eram uma mafiazinha ali, Sim, local e tal. era ladrão Inclusive, de dentro da própria cidade, tinha o outro cara lá sim, que controlava as apostas de cavalo, que era muito maior. exatamente. Na realidade, a região, né? Tinha uma pessoa que era o Billy Kimber, Uhum. que ele era que controlava, né, uma região das apostas de cavalo, né? Ele controlava, é, inclusive, a questão dos blefes, né? Da questão do Da sorteador ali, fraude. da fraude. Né? É, eu não curto muito, eu vou falar sinceramente pra vocês, que eu não me simpatizo com os Shelbys, né? Começando lá naquela cena do cavalo, que o cara leva o cavalo na rua, daí vem uma chinesa lá e encanta o cavalo e não sei o que pra enganar. Aí ele fala, ó, só pra tu saber, não sei o que, mas não conta pra ninguém, né? Aí todo mundo vai lá e aposta no cavalo, enfim. Tipo, acho que isso mesmo para uma organização criminosa que tem os seus códigos de conduta, acho que não é muito legal. Mas enfim. Hum. Mas desde quando uma organização criminosa vai ter atos legais, velho? Exatamente. Tem Porra. códigos de conduta. E, Organizações criminosas têm código de conduta. é, só se for na literatura, porque na vida real não tem muito Na vida disso, real não. também. Ah, sim. Mas a questão, cara, é que a gente tem que lembrar que nessa época, bem dizer 100 anos atrás, as pessoas eram supersticiosas pra caramba, ainda são, né? Mas bem mais há 100 anos atrás. Então, qualquer sopro de alegria, sopro de esperança, as pessoas acreditavam ainda. Com certeza. Até Sim, e daí mesmo eles se utilizavam desse artifício para tirar vantagem dos pobres coitados. porque, Maurício, vamos colocar 20 anos antes, em 1880 e 90 mais ou menos ali, a medicina estava engatinhando e para você ter uma ideia, você não podia dissecar um cadáver, porque era algo imoral abrir uma pessoa ao meio ali para verificar a parte médica do negócio, entendeu? Uhum, Hum. Então, realmente tinha muita superstição ainda nessa época. Estava engatinhando ainda nessa parte. uhum. Então, vidente, pessoas que olham para o futuro, né? Ainda, não, ainda Ah, isso aí tá fazem muito um em certo. voga hoje em dia, hein, Tônico, Eu ia falar, ainda tem um certo sim. sucesso, né? Mas um há certo 100 não, um estrondoso sucesso É, ainda. não, mas comparando com 100 anos atrás, Hum. é sim. É muito só tu ver quem acredita em horóscopo. Quantos acreditam em horóscopo? Uma galera. Uma boa parte tanto que tem, Uma né, boa jornal, parte. revista, mas o É superstição, não é? então. E tônicos, né, tônicos milagrosos que com um tônico resolvia todo o seu problema da sua vida, né. Então tinha muito disso aí também nessa época aí, Maurício. Bom, deixando de lado a questão histórica, eu pergunto para vocês, em questão de fotografia, para mim é um ponto alto da série, a fotografia, né? Concordo. O figurino também. Não sei se ele é fiel à época, porque não sou historiador para estudar, mas o figurino e a fotografia são fantásticas nesse filme, né? O cara andando pela rua com o seu sobretudo, a sua boina, fumando o seu cigarro lá, voando faísca das indústrias e não sei o que. Isso eu acho muito legal no filme, Sim, na série, no caso. parte de fotografia eu também concordo, eu acho sensacional. E eu acredito que é meio que a realidade mesmo da época. Assim, óbvio que a fotografia ali é mais bonita do que você estando ao vivo na época vivendo, mas eu acredito que é muito bem feita a fotografia mesmo do filme. Você gostou, Trauer, da fotografia do filme, ah, da série? com certeza. Ao todo, as séries da Netflix têm uma excelente fotografia. É Uhum. difícil falar uma que, nossa, fotografia horrível. Olha, É, eu acho que tem. Tem, tem. Tem é, umas que, cara, dinheiro, né, que a Netflix tem.
nem sempre significa Qualidade. qualidade de fotografia. Inclusive tem uma série nova aí, não da Netflix e tal, que eu acho que a fotografia tá horrível. E jogaram, deve ser a série mais cara da história aí. Você sabe do que eu tô falando, mas Uhum. enfim. Tá bom. Mas, enfim, essa série tem uma fotografia bonita, cara. Tem uma fotografia bonita. Cara, sabe o que é interessante também? Que na Inglaterra tem muito esse negócio de canal de barco, né? Ainda transportes pequenininhos nos canais, né? Isso é uma coisa que os Peaky Blinders tinham um certo domínio ali, né? Pelo tio deles ali, o tio Charles ali ter a doca, né? Eles terem algumas, eles chamavam de doca do tabaco, né? Onde eles contrabandeavam, além de cigarro, whiskies, coisas assim nesse sentido, né? É. Bem interessante. Tava na época, tinha lei seca lá ou não? Né? Não, não, Não? Não. Não, mas eles vendiam para os Estados Unidos que tinha lei seca. É. E tinha um mais pra- embargo também, se eu não me engano, né, que não podia ir alguma coisa lá. Eu não lembro de cabeça, mas eu lembro que tinha algum é, embargo que não podia ir a bebida e tinha que fazer um esquema pra ela ir, né? mais pra frente na série tem essa questão da exportação de bebidas para os Estados Unidos, né? Uhum. Eles tiveram. É que, na verdade, os Peaky Blinders eles foram passar de uma gangue pequena de apostas, né? Eles foram crescendo cada vez mais, explorando outras. É, Outros nichos de mercado. É. sim, outros setores de mercado, né? Isso é muito interessante, cara. Falando E nisso, meu caro Mas eu Trauer, achava que era bem engenhoso também, porque se eu não me engano eles transportaram, acho que foi bebidas em caixões, né, Trau, se eu não me engano? sim, sim, eles maquiavam as coisas, né? Eles É. maquiavam sempre que podiam, né? É interessante que eles pagavam o pessoal que fiscalizava, né? Também o transporte nessas. Como que fala? O transporte de barco, né? Uhum. Então eles controlavam tudo ali, É. na questão de transporte. Então, quando eles queriam transportar alguma coisa que era ilegal, era ali nos barquinhos, né, cara? Exatamente. e agora mais uma pergunta polêmica. O que você ia me perguntar, Maurício? Eu ia perguntar o que eu vou perguntar agora. Quanto ao enredo, porque eu confesso aqui para vocês, nossos caros web espectadores do Pipecast, que eu só assisti as 2 primeiras temporadas. E devo ter assistido o primeiro capítulo da terceira, mas enchi o saco. Herege. Enchi o saco porque me pareceu que é corriqueiro hoje, né? Você fazer uma série piloto, se dá certo você continua, e se dá certo você continua mais um pouco, e se continuar dando certo você continua até não poder mais. Uhum. Eu sinto que a série não tinha uma continuidade e foi se inventando coisas aleatórias ali para dar continuidade na série. Posso Concordo estar errado. concordo com você, Maurício. E eu Inclusive o disse, o terceiro e o quarto, como que se diz? Temporada? temporada. Temporada, eu acredito que foi muita embromação ali. Eu não tive a paciência de assistir, para É falar a verdade. verdade. Isso aí que você tá falando é verdade. Eu notei isso aí também. Trauer, Eu, qual é a sua opinião? eu discordo dos dois. Porque é o seguinte, a série, ela retratou um monte de fatores, né? Políticos, o crescimento da gangue, né? É, então, assim, era muita história para resumir em menos de 6 temporadas, né? Eu podia ser 5 temporadas? Eu acredito que sim. 4 eu não acredito, entendeu? Mas assim, ó, qual é o meu problema com esse Trauer? Final da segunda temporada, ele tá lá na mansão dele, não sei o que lá, do nada, sem explicação nenhuma. Tudo bem, talvez seja explicado depois durante a série que eu não assisti. Mas do nada aparece um inimigo novo lá. Do nada. Metralha lá todo mundo e não sei o quê. Tipo, cara, eu acho muito aleatório isso, entendeu? Fica Sim. muito cara de que
pô, acabou o assunto, vamos meter aqui mais uma máfia que não estava Russa, programada foi a para. russa, foi na terceira temporada, a máfia russa do assalto do ovo Fabergé lá, que eles queriam pegar Aham. lá, entendeu? A parte dos russos, confesso que não me apeteceu ali, Então, né? Mas o que aconteceu no final da história com o diamante, com a Safira, né? Deu uma sobrevida, né? Não que deu uma sobrevida, eu tô falando errado, mas que deu mais engajamento para a série, para mais uma perturbação da cabeça pro Thomas, né? então, Que foi perder a mulher, sim, né? E recém-casado praticamente, assim, ficou casado que um ano, mais ou menos. Então, até nessa, que pode ser considerado um embromation ali, trouxe mais problemas para a vida dele. E a questão também, Maurício, eu derrotei esse super inimigo aqui e veio outro super inimigo. Poxa, se você pensar que a gangue do cara passou de uma gangue pequena e sem muita relevância para uma das gangues mais importantes, assim, né, do país ali, mais perigosas, né, lógico que vai atingir outros níveis de perigo, né? então. A quarta até vai, sabe? A terceira, pra mim, dos russos não vai muito, mas a quarta até vai, porque tem a ver um pouco o sentido da máfia italiana entrando ali no meio, que é o que vai ligar a quinta pra ele ir para os Estados Unidos e brigar lá, né? Que tem a ver a máfia italiana nos Estados Unidos nessa época com a lei seca e tudo mais, né? Sim, As sim. bebidas lá. Aí tudo bem, aí dá pra até entender, mas eu acho que a terceira e a quarta temporada elas são meio paradas, vamos dizer assim, Uhum. perto das outras, né? É, mas é interessante também que ah, para contextualizar, né? É, o Campbell, né, que foi mandado pelo Churchill, né, não conseguiu, é, no final das contas, não conseguiu as armas, né? Não Uhum. conseguiu as armas, né? E é interessante que o Churchill começou a ter começou a ter respeito pelo Thomas, né? E meio que o Thomas foi introduzido na vida política e falava com o Churchill, né? Uhum. Então, ele foi crescendo ali na vida política dele. É engraçado que ele entrou como político do Partido Comunista ali, né? E ele não acreditava em nada do que ele falava, ele só escrevia coisas bonitas para o povo Sim. aplaudir, né? Ele Uhum. não acreditava em nada. E a irmã dele, que era uma comunista, né? Também não era nem tão comunista assim também, né? É, ela ficava louca com ele, né? É, Isso que é interessante. A arte imita a vida ou a vida imita a arte, Trevor? Eis a questão. De fato, é uma coisa, apesar de ser uma ficção baseada em fatos reais ali, né? É bem verossimilhante, né? Com a nossa realidade atual, inclusive, né? É, Não vou fazer críticas políticas aqui, mas, enfim. a série tem essa ligação política, né? Tem Uhum. bastante, mostra muito, né, ligação política na série. Bom, eu deixo aqui. Eu digo que é uma série que vale a pena assistir. Eu não assisti toda ainda. Mas as duas primeiras temporadas, eu acho que dá para assistir as duas primeiras temporadas, se divertir e não ficar pensando, nossa, o que aconteceu nas outras. É Uhum. claro que, né, dá para continuar, beleza. Mas eu recomendo. Pelo menos as duas primeiras temporadas eu acho que foram bem legais, no sentido de fotografia, figurino, o enredo é legal, você fica querendo assistir o próximo episódio. Então, cara, é uma série que eu recomendo ali, pelo menos as duas primeiras temporadas. Com certeza. Eu recomendo a primeira, a segunda, a quinta e a sexta, que é a última temporada, que é a mais
que mexe mais com o emocional de quem tá assistindo, né? Mas dá pra com assistir a certeza. quinta sem assistir a quarta? Não, você tem que Não. entender um Eu- pouquinho, Tem mas, que assistir mas a tudo. quarta você consegue assistir sem assistir a terceira. É que assim, a terceira temporada realmente ela é a parte mais sem sentido, né? Realmente ela é uma temporada que não precisava existir. Pois é. Mas eu acho até legal a terceira temporada. Só que ela me marcou tão pouco que eu não lembro dela direito, né? Pra você ver como ela não deveria existir. Então. Mas cara, eu acho interessante a parte também do pessoal sair um pouco de Birmingham e começar a ir para Londres, né? Uhum, Cara, ali que a coisa ficou séria mesmo, né? sim. O cara tava enfrentando praticamente dois inimigos ali, né? Os italianos e os. Como que é? Os judeus, né? E o Alf, né? Que era o que mandava na parte dos judeus, né? Ele se mostrou um tremendo desgraçado, né? Em muitas vezes, né, cara? Cara, o Ele- Alf é um personagem fantástico, eu acho. Não, ele é um personagem fantástico, muito sorrateiro, né? Estrategista e também bastante ame ou odeie, né? Uhum, Traue, você recomenda a série? Vendo, cara. Recomenda. Se a gente não recomendasse, a gente nem ia estar fazendo esse programa, na Não, verdade, né? mas, exatamente. bom, pra você que assistiu só 2 temporadas, Maurício, eu não sei se você recomenda essa série. Eu recomendo as 2 primeiras temporadas. Se Eu, quiser continuar, é por sua própria conta e risco. eu recomendo você assistir ela inteira, Maurício. Beleza, vou assistir então, hein? É, Se eu não gostar, vou cobrar. vai gostar, Mentira. vai gostar. Vai gostar. Se eu não gostar, né? Paciência. Uhum. Este foi o Pipe Art sobre os Peaky Blinders. Mais um Pipe Art onde a gente fala de coisas que a gente não tem conhecimento suficiente para falar, mas a gente faz do mesmo jeito, para o seu entretenimento, né? Nos humilhamos aqui ao vivo, errando as datas dos séculos, que o cara não sabe nem contar direito, né? Mas enfim, é para isso que nós estamos aqui, meus caros. No mais, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos novos, todas as terças-feiras ao vivo, na quinta-feira, às vezes ao vivo, às vezes gravado, e nos sábados, reviews, tá bom? Sobre tabacos, rapés, charutos, etc. No mais, é isso, e até a próxima. Tchau, Maurício. Esse episódio acabou por ordem dos Peaky Blinders.